Estimadas irmãs, estimados irmãos, é um prazer estar com vocês novamente para o estudo da Palavra de Deus, o que dá muita alegria, dá um grande prazer para todos nós. Que Deus Espírito Santo nos abençoe em mais esse estudo. Hoje sobre um dos capítulos mais queridos do Novo Testamento e de toda a Bíblia, é o famoso João capítulo 10. Famoso porque ali nós temos a imagem de Jesus se apresentando como o pastor, o bom pastor das suas ovelhas. Esse capítulo então é tão querido, esse tema é tão querido porque logo nos evoca também o Antigo Testamento. Logo a gente pensa no salmo mais querido, o salmo pelo menos mais conhecido, né? É o Salmo 23, o salmo do pastor. O salmo que começa dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E quando se fala em nada me faltará, se fala em comida, em bebida, em descanso, todas as necessidades físicas e espirituais, o Senhor Deus cuida da gente. Uma vez eu vi uma mensagem sobre o primeiro versículo do Salmo 23, sobre essa expressão, o Senhor é o meu pastor. A pessoa que deu a mensagem enfatizou o seguinte: geralmente nós pensamos bastante no Senhor e no pastor. O Senhor é o Senhor Deus de amor, o Senhor que nos criou, o Senhor que nos dá seu Filho, Jesus Cristo, para nosso Salvador. Ele é nosso pastor, pastor que cuida das suas ovelhas. E aí ele chamou a atenção para o meu. De nada disso adianta saber que Deus é o Criador do universo, de todas as pessoas, assim de forma geral. É muito importante, tudo isso é verdade, né? Mas isso não me ajuda em nada se eu não creio nisto, se eu não creio que Deus e Jesus é o meu pastor, né? E quando Jesus se apresenta nesse capítulo, no capítulo 10 de João, como o bom pastor, ele diz mais de uma vez: eu sou o bom pastor. E ele prova isso dizendo que ele dá a vida pelas ovelhas. E ele se identifica como continuador do Antigo Testamento, aquela imagem do o Senhor é meu pastor do Antigo Testamento, se aplica perfeitamente a Jesus. E Jesus resume tudo no versículo 30 desse capítulo, João 10, quando ele diz: eu e o Pai somos um. No capítulo 10, nos versículos 11 e 15, ele diz claramente: eu sou o bom pastor. Eu sou. Em João nós temos assim grandes imagens. Eu sou a ressurreição, a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Jesus é o grande eu sou. Já mais de uma vez nos nossos estudos falamos sobre isso. Ainda semana passada, eu sou o que sou, ele sempre se identifica com o Senhor Deus eterno, o Deus de amor, porque ele é o eterno Filho. Ele se humanou na Virgem Maria para ser o nosso Salvador, assumindo a natureza humana, né? E para a natureza humana foram comunicados os atributos, as qualidades divinas. E ele, como homem-Deus, ele é o todo-poderoso, majestoso, que sabe tudo, que está junto ao Pai, intercedendo por nós, que ora por nós e que cuida de todos nós. Este é o eu sou. E ele diz o bom pastor. Nós já vimos num outro estudo, num outro lugar na Bíblia, que Jesus diz a um jovem rico, isso não está em outro lugar, ele diz que chamou ele bom mestre. Ele diz: por que me chamas bom? Bom só existe um, e esse é Deus. Ou seja, Jesus aceita essa declaração daquele jovem rico que lhe perguntou: o que eu devo fazer para ganhar, herdar a vida eterna? A esse jovem chegou para Jesus: bom mestre. Jesus é o bom, com letra maiúscula, porque ele é o perfeito, ele é o verdadeiro e perfeito homem, mas também
verdadeiro e eterno Deus. Este é o bom pastor. Agora, a imagem do pastor é uma imagem, através dos tempos, muito conhecida entre os palestinos, naquela região, naquela época. O cuidado que o pastor tinha com as ovelhas, de noite ele as reunia num curral, chamado o aprisco, e ali havia um porteiro que fechava a porta, guardava as ovelhas. De manhã o porteiro abria, ou o pastor abria e chamava as ovelhas. Ele as conhece, cada uma individualmente. Jesus diz que ele é assim com as suas ovelhas, os que creem nele, né? E ele vai à frente e as ovelhas o seguem. Há muitas imagens de um pastor atrás ou dos lados. Ele é auxiliado por um cão, um cachorro, e muitas vezes ele vai tocando o rebanho. Mas lá era assim, o rebanho conhecia a voz do pastor e atendia só à voz do seu pastor, mesmo que havia muitas vezes outros rebanhos reunidos, cada ovelha seguia a voz do seu pastor. De manhã saíam do curral, aí levavam para os campos, para as pastagens, para as águas. O pastor ia na frente e as ovelhas o seguiam. Eventualmente, quando uma ovelha se perdia, claro que ele deixava momentaneamente o rebanho e ia buscar essa ovelha. Dali também a imagem de Lucas 15, né? Lucas 15, que a procura da ovelha perdida. Nós éramos todos ovelhas perdidas em pecado e Jesus veio para nos buscar, resgatar, buscar para junto do seu Pai. Então, eu sou, Jesus era, é e sempre será, como diz Hebreus 13:8 também, Jesus é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, o bom pastor. O bom pastor, como Jesus diz no texto, também é o que dá a vida pelas ovelhas, e como pastor ele vai à frente do rebanho, e assim também ele pode dizer uma outra imagem, eu sou a porta das ovelhas. Nos versículos 7, né? Versículos 7 e 9, eu sou a porta, é outra imagem que Jesus usa, eu sou a porta. Uma porta serve para entrar e para sair, é só através de Jesus Cristo que nós vamos sair deste mundo e entrar na vida eterna, através do perdão dos pecados que ele conquistou para nós ao derramar seu santo sangue em sacrifício por nós. Importa que creiamos nisso, é o mais importante da nossa vida, é crer nesse sacrifício por nós, e Jesus passa a ser a porta, ele abre a porta do céu. O que também nos lembra uma outra imagem, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E Jesus mais adiante vai dizer também, eu tenho ainda outras ovelhas de um outro aprisco, de um outro curral, a mim convém conduzi-las. Em Romanos capítulo 11, versículos 17 e 18, se fala que a salvação é para os gentios também, ou os não-judeus, para os gregos, para outros povos, para todos os povos. Então, quando Jesus diz ali, neste contexto, onde ele estava, quando ele diz, eu ainda tenho outras ovelhas de um outro aprisco, ele se refere aos não-judeus. Os judeus eram um rebanho, um aprisco, mas Jesus é salvador de todos os povos. Depois dessas duas imagens, a porta e o bom pastor, mais uma vez, como tantas vezes já aconteceu, as pessoas discutem com Jesus. E agora, a partir do versículo 22, diz que Jesus estava em Jerusalém e as pessoas perguntaram claramente se ele era um Messias ou não. E a sequência disso, novamente discutem, uns creem, uns não creem. Eu quero ler, nesse sentido, os versículos 22 a 30, faço na nova tradução linguagem de hoje da Bíblia. Era inverno e em Jerusalém estavam comemorando a festa da dedicação.
Jesus estava andando pelo pátio do templo, perto da entrada chamada Alpendre de Salomão, ou Pórtico de Salomão. Então o povo se ajuntou em volta dele e perguntou: até quando você vai nos deixar na dúvida? Diga com franqueza, você é ou não é o Messias? Jesus respondeu: eu já disse, mas vocês não acreditam, não acreditaram. As obras que eu faço pelo poder do meu nome, pelo nome do meu Pai, o poder do nome do meu Pai, falam a favor de mim. Mas vocês não creem, porque não são minhas ovelhas. Olha que advertência contra a incredulidade. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e por isso elas nunca morrerão. Ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O poder que o meu Pai me deu é maior do que tudo e ninguém pode arrancá-las da mão dele. Eu e o Pai somos um. Esse texto diz no início que em Jerusalém se comemorava a festa da dedicação. No inverno hemisfério norte, né? E era uma festa no final de novembro, início de dezembro, uma festa de 8 dias, também chamada Festa das Luzes, em hebraico Hanukkah. E a cada dia dos 8 dias se acendia uma vela, sempre uma vela a mais, até toda a luz brilhar. Se lembrava a dedicação do templo em 164 a.C., quando os judeus conseguiram a libertação de um domínio do rei Seleucida Antíoco IV. Esse Antíoco era um sujeito muito perverso, ele tinha profanado o templo, tinha colocado estátuas de falsos deuses, um falso deus dentro do templo, sacrificou porcos, suínos dentro do templo, e aí os macabeus, o Judas Macabeu e os judeus se libertaram do domínio desse Antíoco IV e reconstruíram o templo e o dedicaram novamente para o Senhor. E a festa dessa dedicação os judeus comemoram até hoje, inclusive dando presentes para as crianças, porque como eles não comemoram Natal de um século mais ou menos para cá, para as crianças deles não se sentirem diminuídas ou sei lá, alguma coisa do gênero, os pais passaram a dar presentes também para os filhos. Alguns dão, inclusive, a cada dia um presentinho para as crianças dos judeus, nessa festa da dedicação. Pois naquela época essa festa não era tão importante, hoje ela é muito importante para os judeus. Mas é nessa festa que Jesus também está. E perto do pórtico, ou alpendre de Salomão, diz essa versão aqui, isso é no lado leste, na entrada do templo, com duas colunas grandes e um telhado por cima. Ali os rabinos costumavam ensinar. Ali Jesus está ensinando o povo. E aí lhe perguntam ali: até quando você vai deixar nossa mente em suspenso? Você é ou não é o Messias prometido? Jesus diz: as minhas obras falam por mim, vocês não acreditam em mim. Se vocês não acreditam na minha palavra, acreditem pelo menos nas obras, que são as mesmas obras que Deus Pai faz pelo seu poder. E aí Jesus resume tudo dizendo que ele dá às suas ovelhas, conhecem sua voz, o seguem, ele as conhece pelo nome, ele deu a vida por essas ovelhas para que tenham vida eterna, ele abriu a porta do céu para elas, e aí ele diz claramente: mais um eu sou, eu e o Pai somos um. Quando ele se identifica com Deus. Diante disso, eles querem apedrejá-lo por blasfêmia, por dizer essas palavras. Daí eles: por que vocês querem me apedrejar? Não é por causa das tuas obras. Tudo bem que você faça boas obras, mas você dizer que é Deus, isso é uma blasfêmia. Você é um homem dizer que é Deus, isso é uma blasfêmia. Queriam apedrejá-lo. Não acreditaram que ele é verdadeiro homem e verdadeiro Deus.
Aí diz o final do texto, dos versículos 40 ao 42 de João 10, que Jesus se retirou de Jerusalém, voltou para o lado leste do Rio Jordão, onde João Batista estava batizando, né? E naquele lugar, versículo 42, muita gente creu em Jesus. Esse é o nosso estudo de hoje e eu espero que vocês, que todos nós sempre creiamos em Jesus, porque é disso que depende a nossa eterna salvação, a nossa vida eterna. Crer ou não crer em Cristo faz toda a diferença. Bem claramente, quem crê em Jesus tem a vida eterna, quem não crê será condenado. Creiamos sempre em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por mais esta palavra, na qual tivemos oportunidade de meditar. Tu que és a porta de entrada do céu, Tu és o bom pastor das ovelhas, Tu que deste a Tua vida em sacrifício por nós na cruz, para que com Tua morte nós recebêssemos perdão dos pecados, vida eterna, vida plena, salvação eterna. Concede que essa boa notícia seja pregada e crida no mundo inteiro. Abençoa todos que estiveram conosco nesse estudo e que nós aproveitemos sempre estas oportunidades. Fica conosco em Teu nome, Jesus. Amém. Muito obrigado pela participação, pela assistência mais uma vez e convido a todos desde já para, se Deus quiser, na próxima semana termos mais um capítulo muito importante. Bota importante nisso, mais uma palavra de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, dito no contexto da morte e ressurreição de Lázaro, irmão de Maria e Madalena, uma família muito querida para Jesus. Aliás, como todas nossas famílias são queridas para Ele. Até a próxima oportunidade.